de Palmeiras pediram para mim fazer pediram pro Gilberto falar para mim fazer uma coisa aqui, tá? Eu não sei o que é isso, mas eles me disseram, ó, os alunos de Palmeiras e de Panambi pediram para te fazer isso aí. Não sei o que é, mas depois vocês me contam, tá? Beleza. Fui eu que apertei? A termoquímica, isso aqui é certo. É certo, é mais certo que o ovo da janta, tá? Termoquímica vai cair, principalmente envolvendo questões ambientais, tá? Então ele vai, a questão vai ter várias moléculas lá combustíveis, né? E vocês vão ter que saber analisar qual delas libera a maior quantidade de energia, qual delas pode liberar a maior quantidade de CO2. Tá? Então, uma coisa que pode aparecer é uma questão de termoquímica misturada com uma questão de cálculo estequiométrico. O Enem cobra bastante isso. Tá? Então, lembrar que a termoquímica, ou eu tenho processo endotérmico ou eu tenho processo exotérmico. O endotérmico é aquele que absorve calor, né? Então ele vai ter o sinal positivo. Tendo o sinal positivo, a variação da entalpia vai ser maior do que zero, tá? Então, a entalpia dos reagentes na reação endotérmica, no processo endotérmico, ela vai ser maior ou menor que a entalpia dos produtos na reação endotérmica. Quem tem mais energia? São os reagentes ou são os produtos? Reagentes ou produto? Se está absorvendo, quem é que vai ter mais energia? O reagente ou o produto? Quem gritar ganha um bis. São todos os interesseiros, né? O produto. Já na exotérmica, que a variação da entalpia é menor do que zero, aí o sinal vai ser negativo. E aí sim, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Tá? Porque ele vai estar liberando. Para ele liberar, ele precisa ter. Tá? Tipo o André. Ele tem bunda, ele libera, ele é exotérmico. Então no gráfico ali, sempre na endotérmica o reagente vai estar acima do produto, tá? E lá na reação exotérmica, o reagente... E outra coisa, notem que ali eu já coloquei o negócio que é da cinética química, sempre no cume do gráfico aqui, no cume do gráfico, é o complexo ativado, tá? Lembre do complexo ativado. O que é o complexo ativado? Quando todas as ligações dos reagentes se quebram e começam a formar o produto, tá? Então é a energia da ligação lá. Botei a variação ΔHF e o ΔHC. O que significa aquilo ali? A entalpia ou calor de formação e a entalpia ou calor de combustão. Lembrar, combustão sempre vai ter uma molécula que vai reagir com o oxigênio. Tudo bom, gatinho? Depois te dá um beijo de novo. Sempre alguém vai reagir com o oxigênio, vai produzir gás carbônico e água. Só quem não produz gás carbônico e água em reação de combustão é a formação da água, porque não tem carbono, e a formação do dióxido de carbono, porque não tem hidrogênio. Todas as outras reações de combustão vão produzir gás carbônico e vão produzir água, ok? E a fórmula que pode aparecer para vocês calcularem somente termoquímica é a sua fórmula da variação, né? Então, que pode ser usada aquelas duas formas, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E na hora de fazer a conta, se caso estiver lá para fazer uma conta dessa, cuidado com aquele jogo de sinal ali, tá? Então a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E lembrar, se a minha reação lá foi balanceada ou ela já veio balanceada, eu tenho que pegar o valor da entalpia de cada uma das moléculas e, se ela tiver um coeficiente estequiométrico maior do que 1, multiplicar aquele valor também, tá? Não esqueçam disso. Mas eu estou acreditando que vai cair termoquímica misturada com cálculo estequiométrico, tá? Por exemplo, saber qual é a quantidade de gás carbônico que é liberada de determinada molécula lá. Então vai dar 4, 5, 6 moléculas, vai saber qual
daquelas moléculas libera a maior quantidade de gás carbônico, ok? Esse negócio é sensacional. Já andaram? Não, porque vocês não foram lá na Disney que nem eu fui, tá? Não dá para enxergar porque está muito escuro. Mas nota que lá na última fileira, lá em cima, aí tem o 1, 2, 3. Essa aqui, ó. Essa aqui sou eu. Tá? Pois se vocês puderem pegar o slide de perto e olhar, vocês vão ver que sou eu. Tá? É o negócio mais aterrorizante que existe no mundo. Eu nunca mais ando nessa coisa de novo. Só não saí tudo cagado de lá porque eu não tava com vontade, porque senão... Nossa Senhora! Equilíbrio. Vai aparecer equilíbrio esse ano também. O que é o equilíbrio químico? Como o nome já diz, tem que ter um equilíbrio na reação. Mas que tipo de equilíbrio? Ou seja, eu tenho reações que podem ser exotérmicas, reações que podem ser diretas e reações que podem ser indiretas, né? Posso ter reações que são reversíveis e reações que são irreversíveis. O equilíbrio químico vai tratar mais das reações que são reversíveis, ou seja, ela pode formar o Ui, que maravilha, adoro. Mas vocês me deixam com vergonha. O que eu estava falando mesmo? Reversível, beleza. O time do Inter é um processo que é irreversível, não tem mais o que fazer, né? Os colorados concordam comigo, né? As reações reversíveis são aquelas que eu tanto posso formar o produto e a partir daquele produto eu posso voltar a formar os reagentes. Para que haja o equilíbrio químico nessa reação, precisa ali no gráfico, ó, que a velocidade da reação direta, que é aquela que o reagente está produzindo o produto, seja igual à da reação inversa, que é aquela do produto está voltando a ser reagente. Tá? Então o equilíbrio químico acontece quando as velocidades das reações diretas e inversas são iguais. Esse é o ponto de equilíbrio. Três coisas importantes que eu tenho que saber. Se eu aumentar a temperatura, quando eu aumento a temperatura da minha reação, eu vou favorecer uma reação endotérmica, tá? Quando eu diminuo a temperatura, eu vou favorecer uma reação exotérmica. Então, aumentei a temperatura lá da minha reação, favorece endotermicamente. Diminuir a temperatura da minha reação, favorece exotermicamente. Quando eu aumento a pressão, o que acontece? As moléculas se aproximam mais. Tá? Elas se aproximando mais, vai aumentar, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido contrário. Então, se eu aumentar a pressão nos reagentes, o equilíbrio vai se deslocar para o lado do produto. Se eu aumentar a pressão nos produtos, o equilíbrio vai se deslocar para o lado dos reagentes. Tá? Então, aumentei a pressão no reagente, o equilíbrio se desloca para o lado do produto. Aumentei a pressão no produto, o equilíbrio se desloca para o lado do reagente. Tá ok? E aí eu tenho as duas fórmulas, né? Do Kc, que é a constante do equilíbrio lá da velocidade, e do Kp. E lembrar que o Kc e o Kp, a única diferença deles, que o Kc é a constante da concentração e o Kp é a constante da pressão. E pressão só ocorre em substâncias gasosas. Somente... E aí? Somente em substâncias gasosas, tá? E isso aqui é muito importante, ó. Isso aqui vocês têm nos slides já. 2 microfones para mim falar? Alô? Oi. Quem é você? Ó, quando eu tenho equilíbrio que é heterogêneo, o que significa heterogêneo? Que eu tenho substâncias que estão em estados físicos diferentes. Tá? O estado sólido não participa de nenhuma daquelas fórmulas lá. Nem da constante de concentração, nem da constante de pressão. Pressão só vai participar gasoso. Sólido e líquido não entra ali. O estado líquido participa somente do Kc.
E o estado gasoso participa das duas. Tá? Então o estado gasoso é o único que participa das duas. O estado líquido só participa do Kc. E o estado sólido não participa de nada. E o P e o R, produto dividido pelo reagente, e aquele xzinho lá é o coeficiente estequiométrico que eu tenho na substância. Tá? Se eu tiver um reagente somente, é impossível, né? Se eu tiver dois reagentes, eu vou colocar os dois valores dos reagentes. Tá? Um vezes o outro. Se eu tiver dois produtos, eu vou colocar os dois valores dos produtos. Um vezes o outro. Tá? Então, Kc, Kp. Produto dividido por reagente. E não esqueçam daquilo que está escrito em importante lá. Ok? Eletroquímica. Sempre vai aparecer. Tá? O que eu preciso saber da eletroquímica? Que quem perde elétrons vai sofrer oxidação. E se ele está sofrendo oxidação, ele vai fazer o outro se reduzir. Fazendo o outro se reduzir, ele se chama agente redutor. E esse agente redutor, lá na pilha, ele vai ser o ânodo, que é de onde saem os elétrons. Sempre os elétrons partirão, fluirão, sairão do polo negativo, que é o ânodo. Tá? A eletroquímica, ela pode ser tanto pilha quanto eletrólise. O Enem vai se focar na pilha. Tá? Se perde elétrons, sofre oxidação. Quem ganha elétrons vai sofrer redução. Se está sofrendo redução, significa que ele está fazendo o outro se oxidar. Fazendo o outro se oxidar, o que vai acontecer? Ele vai ser o agente oxidante. Sendo o agente oxidante, ele vai ser o cátodo e vai ser o polo positivo. Então os elétrons sempre vão partir de lá do ânodo e vão chegar até aqui no cátodo. E lembra que a pilha tem a ponte salina, que serve para fazer a ligação entre a solução ânoda e a solução cátodo. Tá? Lembrem disso. Outra coisa, aquilo ali muito importante, ó. Quem são os metais mais reativos? Eu não tenho como saber todos, né? Mas preciso saber aqueles 4 grupos ali. Os mais reativos de todos, os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Depois, vem os outros metais. Ele pode ser qualquer um, zinco, cobre, crômio, cobalto, ferro, por aí vai. O hidrogênio não vai aparecer, o hidrogênio no Enem, não se preocupe com ele. E os metais nobres. Então, lembrar que os alcalinos terrosos são os mais reativos. Depois desses dois grupos aí, todos os outros metais que virem são menos reativos do que eles. E os metais nobres são os menos reativos. O que provavelmente eles vão fazer? Vão comparar um metal nobre com um outro metal. Tá? Então apareceu o metal nobre, ele vai ser o menos reativo. Se ele é o menos reativo, a tendência dele de perder elétrons é muito pequena. Então se ele tem tendência em não perder elétrons, ele vai ser o cátodo. Metal nobre sempre vai ser o cátodo. Tá? E lembre que sempre é uma palavra que é muito forte, né? E vai aparecer uma tabelinha que nem aquela ali, ó. É o valor da DDP de cada elemento, ou seja, valor da quantidade de elétrons que ele pode perder. Tá? Para mim calcular a variação da DDP da pilha, o potencial que ela pode gerar de energia, eu vou precisar ter o valor do cátodo, que é aquele que vai ganhar os elétrons, menos o valor do ânodo, que é aquele que vai perder os elétrons. Então o cátodo vai ser o metal menos reativo. O ânodo vai ser o metal mais reativo. Ok? Beleza? E lembrar que a eletroquímica, tanto a pilha quanto a eletrólise, nada mais é do que uma reação elétrica, uma reação química se transformando numa reação elétrica. Ou vice-versa. A pilha vai ser a reação química indo para a reação elétrica. E a eletrólise vai ser a reação elétrica vindo para a reação química.
Tá? Então, no Enem, se deter sempre na pilha. Beleza? Gente, vocês me ajudam a fazer um negócio? Me ajudam? Todo mundo me ajuda? Sim? Então fiquem de pé. Ah, levante, deixa você bater. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Todo mundo de pé. Tem gente que está sentado ainda. Quem está sentado não vai passar no Enem. Quem está de pé vai